Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida doutora Wanderly Marchiori, que é nutricionista, fitoterapeuta, vice-presidente e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental e conselheira da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Hoje ela vai estar falando sobre como tratar gripes e resfriados de forma natural. Olha que assunto muito apropriado para esse nosso outono e inverno aqui que tá chegando, né? Hoje tá mais inverno que outono, se bem que hoje tá mais quentinho que ontem, né? Oi, Vivi, Jaque, Ricardo Pastore, Rosemary, obrigada aí pela sintonia, Lili. Vamos aguardar Silvana, beijo, querida. Suelen. Vamos aguardar a querida doutora Wanderly Marchiori entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Eu tô pronta para anotar tudo aqui, absolutamente tudo, sobre as energias do que fazer, né, para evitar gripes e resfriados. Então, família Pax, de amanhã para domingo, como todos sabemos, né? Ô, Virgínia, você aí em Atlanta, Georgia, na América, obrigada, beijo aí e obrigada pela sintonia. Ô, Fernando, quanto tempo? Como tá tua filha, Estela, tua esposa? Tudo bem? Que legal, obrigada aí pela sintonia. Vamos aprender aquilo que a gente tem que fazer para estar recebendo as energias desse outono e inverno com saúde, né? Com muita saúde. Então, esse final de semana, de sábado para domingo, meia-noite e 45, é a hora máxima da lua cheia, o plenilúnio do signo de Gêmeos, que é o Festival de Azala, o Festival da Vitória da Humanidade. Então, vamos juntos, né? Orar. Não essa hora, né? Meia-noite e 45, mas enfim, quem quiser, fiquem à vontade. Eu já fiz as orações a semana toda, já compartilhamos em todas as mídias tudo aquilo que cada um pode fazer para estar recebendo as bênçãos desse nosso novo momento e para manifestar essa nova sintonia de amor, vitória, verdade, maestria e, acima de tudo, abertura de novos caminhos em nome da luz, certo? Então, vamos aqui aguardar a querida Wanderly, que ela não apareceu ainda, eu não a vi, e não tem nenhum pedido, mas daqui a pouco ela tá aí, né? Porque, afinal, estamos nesse momento de transformação, eu não sei pra vocês, mas o tempo tá tão corrido, gente, nossa, olha, cada vez mais a gente começa a perceber como é importante priorizar só aquilo que é necessário, né? Porque você vai olhar, já passou do horário que você tinha que estar cumprindo. E aí, vamos que vamos, né? Nessa nossa nova fase de luz, amor incondicional e manifestação. Eu não recebi a querida Wanderly enviou um pedido para participar. Vamos ver? Vamos lá, anjinhos da Technology, please, yes. Bem-vinda! E aí? Cheguei! Muito frio aí, também tá toda encapotada. Eu botei o meu super casaco, porque essa hora, minha filha, aqui bate um vento nas costas que você não tem Eu vou, noção. E aí? eu vou te falar um negócio. Eu vim com uma blusa assim, vim com um casaquinho. Eu tô no Rio. Ah, Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou estar no programa Bem-Estar, não é de casa, falando sobre chás para dormir, para uma que noite de legal! sono tranquila. Então, que a gente já conversou uma vez, Sim, eu vou replicar lá no programa. Vai ser muito legal para quem puder assistir. claro, maravilha. Amanhã às 7 da manhã, no Bem-Estar. Da manhã. Beleza. É para os insones, né? É para quem já tem problema de sono e acorda muito cedo. Não, eu não tenho problema de insônia, graças a Deus, mas eu acordo cedo porque primeiro raio de sol eu já tô desperta para estar no gás, né? Tem que fazer alguma coisa, eu não consigo dormir muito. Mas Mas que eu legal, também não. parabéns que você vai estar lá amanhã, vai ser ótimo. Vai sim. Tô correndo porque eu estava lá ensaiando até agora. Eles fazem um Ah, esquema de preparação de pauta e eu claro. levei várias plantas e eles vão fazer um chazinho de lavanda para Opa, ilustrar. Vai ser muito legal. chama a Violeta no dia do Festival de Azala. Se Vai ser. der, você fala que é a terceira lua cheia mais forte do ano para teosofia ou É. para as escolas. Sei lá, enfim. Ou então olha a lua e toma um chá, qualquer coisa assim. Querida, adorei o seu tema de hoje, como tratar gripes e resfriados de forma natural. Afinal, a gente está aqui no outono e inverno, mas no Rio tá frio também, ô Vanderly? Tá nada, tá calor. Ah, que Me bom. trollaram, Graças a disseram Deus. que estava frio, aí, mas a roupa de manhã já é mais fresquinha. Ah, Mas eu saí daí cedo e estava com frio, então eu tô fora de temperatura. Como
é a gripe e o resfriado, é a gente ficar fora de temperatura. Então vamos lá, vamos aprender que eu estou prontíssima para anotar tudo e mais um pouco. Vamos lá. Primeira pergunta, quem é que gosta de gengibre? Ai, Essa é a eu adoro. primeira pergunta. Gengibre é uma excelente planta para a gente usar nesse momento de transição de temperatura. Tá. O gengibre é uma planta que a gente chama de adaptógena, Aham. ou seja, é uma raiz, né? Como é uma raiz rasteira, a gente chama de rizoma. Rizoma é toda Uhum. aquela raiz que fica bem próxima assim da superfície do plantio. E o Uhum. gengibre, ele é excelente para fazer adaptação de temperatura. Então, quando está mudando a estação, Uhum. ele ajuda pra caramba ao nosso corpo ou a aquecer ou a resfriar. Então, ele é uma planta considerada uma grande adaptógena. Mas não é só Tá. isso, não. Ele tem um conjunto de fitoquímicos que chamam shogaóis, são os shogaóis, os zingiberenos, a zingiberina e mais um monte de fitoquímico. E o que esses fitoquímicos fazem? Eles são bactericida, fungicida e antiviral. Ou seja, ele ajuda a matar vírus, bactérias e fungos. Olha. Neste momento é extremamente importante. Extremamente importante. Porque quando a gente usa o gengibre, Tudo bem. esse momento é extremamente importante. Até para o Marcelo, que devia estar dando aula, porque Marcelinho avisou que chegou agora aqui. Marcelo é personal e está se formando em nutrição. Menino Legal. lindo, lá de Curitiba. Lá em Curitiba, ele tem que usar gengibre todo dia, porque ela já é bem mais frio e mais úmido. E aí, quando a gente faz uso dessa, seja na forma, pode ser na forma de chá, e quando a Hum. gente vai fazer chá de gengibre, a gente tem que ferver pelo menos 5 minutos. Então, a Tá. ordem para o chá de gengibre é: ferve a água, Hum. ferveu a água, coloca um pedacinho de pelo menos 2 centímetros de gengibre picado e coloca também uma rama de canela. Aí o que acontece? Você deixa fervendo o gengibre com canela. Ferve entre 5 e 10 minutos. Ferveu entre 5 e 10 minutos, desliga, tampa ali, faz toda a fervura tampada, né? Deixa ali Uhum. descansando mais uns 10 minutinhos. Você vai ter um chá super potente para aquecer o seu corpo, Que para legal. regular, para regular os açúcares. Então, quando você regula açúcar, no inverno você tem menos vontade de doce. E além de tudo isso, a gente mata vírus, bactérias e fungos. E isso Muito é muito bom. importante com a Fabiana que acabou de entrar, porque a Fabiana está ouvindo a gente de Michigan. Olha, que Então, legal. é muito legal. E ela gosta de gengibre, que eu sei que ela gosta de gengibre e gosta de canela. Então é bem bom fazer um chazinho de gengibre com canela. É. Esse é um ponto bem importante. É um primeiro chá, é a base para a gente prevenir gripe e resfriado. Tá. A partir do momento que a gente já está resfriado, pode usar? Pode e deve usar, porque ele vai expectorar. Só que se eu tiver com aquela tosse produtiva, semana passada estava eu, o Roberto, tudo encalacrado. Estava cheio Hum. de catarro, porque a gente ficou super resfriado. Aí o bom é colocar junto com o gengibre folhas de guaco. Guapo. Coloca 2 a 3 folhas de guaco junto para ferver. O guaco, o que ele faz? Ele descola todo o catarro. Ele passa por toda a parte aérea superior e ele vai limpando e descolando o catarro.
Aí, a hora que descola o catarro, é bom ter sempre a atitude de colocar para fora, né? E como é uma coisa meio nojenta, meio bem nojenta, é bom ficar com bastante aquele rolo de papel toalha e expectorando e Sim, tirando do claro. corpo. É Claro. muito legal fazer isso depois de um banho quente. Quente, morno para quentinho, nunca quente super quente, porque quente super quente não faz bem nem para o nosso corpo e nem para a nossa pele. Claro. Só que aí a hora que você expectora, o que que acontece? Você vai tirando a carga maior dos vírus ou das bactérias de dentro da parte aérea superior. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, Vanderlei, onde eu moro não tem guaco, eu não conheço guaco, eu não sei se é guaco mesmo ou não. Não tem problema. Sabe o que você pode colocar que também quebra bem o muco e melhora bem a saída de todos esse catarro? Abacaxi. Corta o Abacaxi. abacaxi, corta uma fatia de abacaxi e põe os pedaços, bastante, pelo menos uns 3, 4 pedaços da casca do abacaxi. Ferve durante 5 a 10 minutos as cascas, junto com o gengibre e junto com a canela. Primeiro que vai ficar um chá delicioso, esse é o primeiro ponto, ele vai ser muito Tá. gostoso. Mas além de gostoso, a bromelina que tem lá no abacaxi é uma enzima que ela corta, que ela quebra o muco. Ou seja, ela descola toda a placa e aí a gente coloca para fora também. Legal. Da mesma maneira que ela faz, melhora a digestão de proteínas. A Tá. bromelina é muito importante nesse momento. Legal. Perguntaram se quem tem problema de circulação pode comer gengibre. E alguém falou que come o gengibre, mas dá refluxo. A pessoa que tem problema de circulação pode comer gengibre e fazer o chá de gengibre com tranquilidade. Não vai ter problema algum, vai ser até benéfico. Quem tem refluxo, pode ser que você realmente tenha refluxo, porque o gengibre é uma planta picante. Ou Ah, seja, dentro da medicina chinesa, ela está naquele elemento de picância intensa. E se você está com um desequilíbrio ali, porque quando a gente está com desequilíbrio de fígado e usa o gengibre, essa picância irrita. E aí você tem o refluxo. Mas não tem problema não. Não faça o gengibre, faça a canela com o abacaxi para poder aquecer e expectorar. Vai ser útil da mesma maneira. muito bom. Legal, legal. Olha aí, família Pax, olha quanta dica legal para a gente se preparar para esse momento de outono e inverno, né? Olha só, esse meu negócio aqui, ele fica meio estranho. Come on. Acho que é o frio, tá congelando os neurônios. Ih, você caiu ou não? O que aconteceu? Cadê você, Vanderly? Você disappeared. Não fui eu que tirei você, não. Pode entrar de novo, por favor. Olha só. Estamos conversando com a querida doutora Vanderly Marchiori sobre como tratar gripes e resfriados de forma natural nesse momento de outono e inverno, hein? Vamos lá preparar? Ela está falando sobre o gengibre, chá de gengibre, sobre o abacaxi e a folha de guaco. Então, vamos aguardar a querida Vanderly retornar, porque ela caiu por algum motivo. Aqui vai dar super certo. Cadê anjinhos da Technology, please? Vamos colocar novamente a doutora Vanderly Marchiori aqui para a gente estar aprendendo tudo e mais um pouco sobre esta energia. Ei, Voltei. Caiu. ótimo. Fala aí. Então, você pode fazer o chá de abacaxi com canela e esses chás que são mais quentes, esses chás que têm energia mais quente, é legal a gente tomar em casa antes de dormir ou a hora que volta para casa e não vai mais sair nem tomar golpe de ar. Lembra Tá. aquela coisa antiga que a avó falava e a mãe falava? Não toma golpe de ar que não faz bem? Na É. medicina chinesa, a gente chama esse golpe de ar de vento traiçoeiro. E quando o vento traiçoeiro ele pega nas nossas costas, no meio das nossas costas, a gente gripa.
ou quando os pés ficam gelados, a gente hum, também tem uma chance maior de gripar. é. Então, por isso que a gente deve manter o nosso corpo aquecido. Aliás, a medicina chinesa tem um negócio muito interessante. Quando a gente está tratando uma mulher que quer engravidar, a gente sempre orienta para que ela mantenha até a linha do umbigo sempre aquecido. Então, não andar de chinelo, não botar o pé no chão direto, tá sempre quentinha, não ficar com roupa de banho, assim, vai para a praia, não ficar com a roupa de banho gelada, molhada. Ou seja, para ela cuidar do aquecimento até a linha do umbigo, porque a medicina tradicional chinesa ensina para gente que o bebê só chega para um ninho aquecido. Ele só chega para um corpo mais acolhedor. Vou usar essa palavra, mais acolhedor. Faz sentido, né? Muito Faz, legal, né? faz sentido, sim. Ninguém quer ir para o gelado, né? Nem me fala. Se a gente quer ir para o gelado, porque às vezes a gente vai para o gelado, né? Quando vai para a América, vai lá para o gelado. Só que aí a gente tem um monte de casaco bom para se manter aquecido. É lógico, não, mas Ah, aqui lá também o frio é seco, né? Não é úmido que nem no Brasil. Então a gente não sente, porque não dói os ossos e não bate no nervo assim do corpo, né? Aqui, como tem a umidade, pelo Brasil ser tropical, a gente sente muito mais, tanto o calor, que sua mais, e quanto o frio, né? São os extremos. Mas tudo bem, faz parte da mãe natureza. Vamos honrar aí os desígnios de Deus, né? E vamos, que vai dar tudo certo. vamos nos adaptar. É isso aí, flexibilidade. Outro chá que é muito útil, é o chá de eucalipto. Quando a Ah, eu gente adoro usa as eucalipto. folhas de eucalipto, nós fazemos utilização de uma planta que ela também tem ação bactericida e antiviral. Aham, Então, cada vez que a gente coloca, e ele é muito saboroso, né? é. Chá de eucalipto é muito saboroso. A gente pode misturar com hortelã. Para quem não consegue as folhas de eucalipto, as folhas de hortelã já são bastante úteis também. Aí as pessoas me perguntam assim: ah, mas a hora que eu faço eucalipto hortelã, você acabou de falar ali do calor, né? Que eu tenho que manter o calor interno e elas são plantas mais frescas. Tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe por quê? Porque você vai usar a hortelã e o eucalipto para expectorar. Então, a hora que você expectora, realmente você muda a temperatura interna e isso favorece a saída do muco. E Sim. quando você usa na aromaterapia, porque pela aromaterapia a gente pode usar o óleo essencial de eucalipto e passar nesta região, né, na região Hum, entre o lábio e a narina, é muito legal porque você começa a inalar e ele vai abrindo o canal nasal e melhora muito a respiração. Então, ah, também é uma maneira da gente melhorar o quadro gripal e de resfriado, porque às vezes a gente está completamente entupido, né? E o, pois é. e o hábito de lavagem nasal deveria ser mais cultivado, É. né? As crianças atualmente, pelo menos estão em casa, meus afilhados, eles já lavam o nariz sem o menor drama. Olha, Assim, para eles é muito comum porque a mãe sempre fez, desde bebezinho, ensinou, e eles fazem com muita tranquilidade. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu aprendi mais velha, e outro dia eu tentei falar para minha mãe para a gente fazer, porque ela estava com uma pneumonia. Falei, vamos fazer a lavagem nasal. Quase apanhei, quase apanhei. Mas a fisioterapeuta foi, como a fisioterapeuta não é filha dela, a pois é, aí fisioterapeuta deu foi certo. lá e fez a lavagem nasal. E aí depois ela me manda um áudio assim, toda docinha. Sabe, Vanderly, seria muito bom fazer 2 a 3 lavagens nasais na sua mãe por dia. Eu falei, então, Priscila, o negócio é o seguinte, não vai rolar não, porque eu quase apanhei. Você conseguiu, eu não vou conseguir, não. Ai, gente.
Mas Mas é é. uma afliçãozinha que dá naquela hora, porque a gente não está realmente acostumado, né? É, Só que a hora que entra a água morna, ela já entra e já lava a outra narina. Então faz muito, é, traz muito benefício, é muito legal. é. Os hindus, né, lá na Índia, eles fazem a lavagem nasal, eles raspam a língua, antes de cantar o Gayatri Mantra, tem toda a higiene corporal, né, tomam um banho e tal, para estar puros, para estarem puros, para fazer a prática de devoção a Deus e a todas as divindades que eles cultuam, né, que são 33 mil deuses, oh God. Eu só conheço alguns poucos. É muita gente. Então, é isso que eu venho trabalhando com várias pessoas, né? Você tocou num ponto muito importante. A lavagem de mãos, ela é fundamental para que a gente não transmita nenhum tipo de vírus e Sim, bactéria e também se proteja. Mas as pessoas estão com uma dificuldade de manter higiene, que eu não consigo entender de onde vem. Estou falando de pessoas que têm acesso à água potável, né? As pessoas entraram num modus operandi de escovar menos os dentes, não. de lavar menos as mãos, né? Então, eu acho que assim, por mais que você esteja aí com dificuldades de tempo, você só consegue melhorar de verdade a sua saúde quando o básico você faz. E Sim. manter o básico de higiene é extremamente importante, Hum, extremamente importante. claro. Eu trabalhei um ano numa escolinha e eu cuidava da alimentação das crianças de zero não, de 2 a 14 anos. E Uhum. tinha 3 irmãozinhos que todas as semanas os 3 apareciam doentes. Todas as semanas eles estavam gripados, ou eles estavam com algum problema respiratório, eles sempre tinham alguma coisa. Hum, E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais. Eles se alimentavam super mal, os três. A pequenininha tinha 3 anos e meio. hum. Tinha a menina de 3 e meio, o garoto de 6 e a mais velha tinha 9 anos, 9 para 10 anos. E aí, um dia eu cheguei perto da pequenininha, ela estava cheirando assim a falta de banho, sabe? E Sei. nível, tô falando de um nível socioeconômico cultural alto, que era uma Hum. escola cara. Aí eu falei assim, aí eu peguei ela no colo e eu falei assim, vamos lá trocar, né? Achando que ela estava de fralda, mas não, ela não estava de fralda, ela só tinha, realmente ela não tinha tomado banho. Imediatamente a mais velha chegou perto de mim, já começou a chorar e falou: tia, eu não tive tempo de trocar a calcinha dela. Hum. Eu não tive tempo de olhar a calcinha. Aí eu falei assim, mas não é sua obrigação, não é sua responsabilidade, né? E aí eu comecei a observar mais. Eu peguei essas 3 crianças e comecei a dar. Cada vez que eles chegavam na escola, eles vinham para tomar o café, eles tomavam o café, e tanto aqueles 3 quanto mais uns outros, umas outras crianças um pouquinho maiores, eu comecei a dar própolis. E conversei, obviamente, conversei com a coordenação, não fiz sozinha, foi uma decisão conjunta. E a gente começou a usar própolis com essas crianças. Em menos de 15 dias, estava todo mundo muito bem, obrigada. E aí Ai, que ótimo. a gente foi descobrir que a mãe pegava os 3, levava os 3 para casa, não olhava se tinha tomado banho, se não tinha tomado banho, não dava jantar, e eles voltavam ali para o outro dia com a mesma roupa. Eles Ah, dormiam com a mesma roupa e iam com a mesma roupa para a escola. E aí minha questão é uma só, tô contando esse caso porque por mais eu sei que tem criança que dá trabalho para tomar banho, né? Só que assim, o básico da higiene tem que ser feito em qualquer idade, né? Em lógico. qualquer idade. Então, se a criança dá trabalho para tomar banho, encontre alguma maneira de comunicar que isso não é negociável, né? E entenda por que que ela não quer tomar banho. Às vezes ela não quer porque ela acha frio, ela acha quente, né? Então, faça negociações para que o banho, para que escovar os dentes e a lavagem de mãos seja o mais frequente possível. Os meus Hum. sobrinhos
quando eles eram pequenos, eles sabiam que eles tinham que fazer a fila no banheiro, lavar a mão antes de sentar à mesa para almoçar ou para jantar. E como eu sempre fui chata, né? Eles lavavam a mão e aí eles faziam a fila para mostrar a mãozinha e eu cheirava para saber se tinha sabonete ou não. Ah, mas Até muito bom. hoje eles lembram disso. Só que assim, até hoje eles lembram disso, mas a gente fez dar certo, né? Claro. Assim, eles criaram o hábito, porque é criar Sim, um hábito, né? A gente claro. não tem outra maneira de criar hábito, é a constância. E a É, constância da higiene é fundamental para evitar doença respiratória. é. É fundamental para a gente evitar crise de rinite. Se eu entro num ambiente muito empoeirado, a crise de rinite me ataca. E uma das coisas que tira, para as pessoas que têm problema de rinite como eu, uma das coisas que facilita muito a vida é exatamente o óleo de hortelã, o óleo essencial de hortelã, ou o chá mesmo de hortelã. Porque essa refrescância que o hortelã traz, ele é Uhum. fundamental para abrir as vias respiratórias. Porque a gente tem que É. entender o seguinte: quando o nosso nariz está entupido, é porque essa região nasal ela está inteirinha inchada por dentro. Uhum. Qual é o papel do corticoide? Quando a gente toma um corticoide, um anti-inflamatório, ele o mais rapidamente possível, ele vai lá e murcha esse inchaço, né? Porque o inchaço vem da inflamação. O inchaço é uma das fases da inflamação. Vermelhidão, o inchaço, o aquecimento e o desconforto, eles são característicos de inflamação. A hora que eu passo ou um óleo essencial de hortelã e começo a inalar, ou eu uso o chá de hortelã ou o chá de guaco, ou um xarope de guaco, o que acontece? Eu estou melhorando a região inflamada. Essa parte superior respiratória, ela passa a desinflamar e com a desinflamação eu começo a respirar muito mais fácil. Só que com a característica do mentol, o mentol é o óleo essencial do hortelã, né, da hortelã-pimenta, a hora que a gente inala, ele automaticamente, pela refrescância dele, ele já abre um caminho ali. Ele já faz uma abertura e a gente consegue respirar bem melhor. E com isso melhora o quadro gripal. Isso é bom, isso é bom. Olha aí, família Pax, estamos conversando com a doutora Wanderly Marchiori sobre como tratar gripes e resfriados de forma natural nesse momento de outono e inverno. Muito bom. Eu adoro hortelã, menta, eucalipto, tudo isso. Sempre adorei. E eu tinha rinite alérgica. Eu, graças a Deus, faz tempo que eu não tenho nenhum tipo de crise, mas porque eu me cuido, né? Mudei minha alimentação, parei de comer fritura, já faz tempo, há 40 anos, né? 41, que eu sou vegetariana, eu mudei radicalmente. Mas realmente a gente se sente muito melhor, né? Quando come mais leve e quando come direito, né? E hoje em dia a Mas gente tem acesso a muita informação e também tem muito produto que antigamente era bem caro, 41 anos atrás, e que agora está bem melhor, né? é verdade, é verdade, é verdade. Eu até coloquei no meu feed um vídeo. Eu fiz 2 vídeos com o projeto Olho na Lupa. Ah, E falando sobre leitura, a importância da leitura de rótulos e ensinando a importância de ler a lista de ingredientes. Porque muita sim. gente, a hora que está ali olhando a lista de ingredientes, a hora que está olhando, não tem o hábito de olhar a lista de ingredientes. É, E uma coisa é fato, você precisa saber o que você está comendo ou então, bebendo. claro. Quando você vai comprar um alimento ou bebida no supermercado, você tem que saber o que tem ali dentro. É. Ah, Vanderlei, mas é para comprar só as coisas na feira e não é para comprar no mercado. Gente, vamos pro caminho do meio. É óbvio que seria muito legal se a gente conseguisse viver num sítio e comer tudo que é produzido ali enfim, viver numa comunidade autossustentável. Mas a gente não faz isso. O arroz que a gente compra, o feijão, o café, todos eles já são Sim. processados. Tem alguns alimentos, obviamente, que são riquíssimos em açúcares.
Esse é para a gente comer bem de vez em quando ou de vez em nunca. Só que nada te impede de olhar um pacote daquele biscoito que você adora e entender que na lista de ingredientes ela está em ordem decrescente. Então, os Uhum. primeiros ingredientes que aparecem são aqueles que mais tem ali naquela receita. Se o açúcar é o primeiro, evita. Claro. Agora, se o primeiro é cacau, se o primeiro é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, já comece a olhar e dosar, até porque em todos os rótulos agora tem o número de unidades adequadas para o consumo naquela refeição. Então já tem uma porção sugerida. Mas Legal. vamos lá ver os videozinhos do De Olho na Lupa, porque eles ficaram bem Ah, didáticos. eu adorei. Eu vou ver, sim. Muito bom, muito bom. Só que Vou. voltando aqui para a nossa gripe e resfriado, né? Ah, Voltando para gripe e resfriado, outra coisa que a gente precisa fazer é manter a umidade do quarto. Então, muitas vezes a secura, o ar seco do quarto de dormir acaba atrapalhando. hum. Então, a grande dificuldade, eu, por exemplo, eu não tenho umidificador em casa, né? Eu acho que é uma coisa, para quem tem criança, é fundamental ter, manter o ar úmido. Só que uma saída, um plano B, né? Para quem não tem umidificador como eu, é deixar uma bacia de água, um balde de água limpa, obviamente, deixa uma bacia de água e coloca uma toalha grande ali. Porque aí o que acontece? Aquela toalha, ela vai ficar encharcada e aquela água da toalha, Ah, ela vai evaporar para o ar que a gente respira dentro daquele quarto. legal. Então você vai manter o ar úmido de uma maneira bem simples e bem barata, bem acessível. Então Claro. essa é uma maneira de umidificar melhor o ar. Você E até pode pode fazer. jogar, não pode Hum? jogar menta, É isso que eu hortelã, ia falar. eucalipto, Vick Vaporub. Você já pode até colocar folhas de eucalipto, folhas de menta nesta água e aí você umidifica o ar, já com o mentol também ali evaporado. Essa é uma saída bem bacana. Estão perguntando na sua rede social. O Instagram da doutora Wanderly é o nome dela, Wanderly Marchiori. Entra lá e vamos todos ver, não é isso? É isso mesmo. Você me marca sempre nas publicações, é só a pessoa É. clicar na nossa live hoje que já vai aparecer. Queria saber, estão perguntando sobre o arroz branco e o arroz integral. Se deve trocar. O Alice arroz Neto. integral, todo alimento integral, ele tem mais fibras. Então é sempre interessante fazer a troca. É sempre É. interessante ter. Na questão, quando a gente fala do arroz especificamente, ele tem muito pouca fibra, principalmente aqueles arroz tipo polido, arroz integral polido. Ele tem menos fibra, mas de qualquer maneira, ele nutricionalmente é melhor do que o arroz branco. Ah, Em número de com certeza. calorias é a mesma coisa, tá, gente? Não fica pensando que muda caloria, não, e você pode comer mais 500 gramas, porque a quantidade vai ser a mesma. Essa informação é importante, porque tem um pessoal meio neura nessa história de caloria e de emagrecer e tal. Eu acho que todo mundo tinha que pensar em saúde, né? Bom, primeiro não tem que achar em nada, mas eu sempre cuidei muito da minha saúde, modéstia à parte, porque como eu morei fora há muito tempo, eu não tinha ninguém para me acudir. Então eu também não podia me dar o luxo de ter algum tipo de problema para dar dor de cabeça para desconhecido, né? E a alimentação realmente é a base de tudo, né, Wanderlei? É, E é muito bom que você coloca, você explica de uma forma muito simples, didática, e eu agradeço. E tem tudo para a gente realmente seguir e dá super certo, né? tá super certo. Outra coisa interessante para esse período, para quem tem dificuldade de comer fruta, já que a gente está falando da importância, né, da alimentação, comer fruta é extremamente importante. Compre maçã, né? Maçã agora está em época, então ela está num preço bem mais É. acessível. Compra maçã, corta em cubinhos,
corta a maçã em cubinhos e coloca cravo e canela. E coloca ali 5 a 10 minutos no forno. A hora que você tira, ela parece que ficou caramelada, porque ela fica ali no próprio açúcar dela e você Legal. já tem uma espécie de docinho ali na sua preparação, na sua maçãzinha. E ela quente, ela fica mais gostosa de comer, porque com o ambiente frio, com a temperatura fria, comer alimentos mais quentes ou mais morninhos, eles são sempre mais bem aceitos, né? Então, esse é um ponto bem importante. Claro, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Outra O que eu gosto de fazer, coisa, eu pode falar. gosto de esquentar a banana no fogo. Banana com mel e muita canela. Eu adoro. É muito legal. É muito legal e faz muito bem para a saúde. E É, você sabe que para quem gosta de um café da manhã um pouquinho mais incrementado, fazer essa banana com canela quentinha, com canela e um fio de mel e comer com um bom queijo magro, já fica um café da manhã completo. Aí só toma um chazinho junto, você já tem a fruta, tem o carboidrato e tem é, a proteína do queijo. Também legal. vale super a pena. E É, é gostoso, hein? No Nordeste a gente tem aquela sobremesa que chama cartola, que é a banana com queijo e canela, que é maravilhoso. é. Maravilhoso. Eu nem sabia o nome, mas é bom, né? O Brasil tem tanta receita legal. E agora que é festa junina, pô, eu quero sugerir numa live aí, agora nessa época de festa junina, você dá umas receitinhas de festa junina, né? Vamos sim. Porque, enfim, é muito legal, né? O cheiro da comida, né? Do quentão sem álcool, né? Na Pax a gente servia o quentão sem álcool, né? Aí algumas pessoas falavam, não tem graça. Eu falei, ué, mas aqui eu não vou servir álcool dentro de um lugar espiritual, entendeu? Então, tem vários lugares que você pode comprar da forma que quer, né? Mas é Ah, assim. mas ele é bem saboroso, né? A gente não precisa. É. Eu falo isso sempre para as pessoas. É lógico que o quentão é gostoso, mas assim, a gente não precisa de álcool para sentir graça na vida. Então, Também acho. o sabor, o que manda é o sabor, né? E É. realmente, se você quer um pouquinho ali de álcool, vai numa outra festa junina, mas saiba que você pode ser muito feliz e ter uma vida muito divertida sem o menor teor alcoólico atrelado. Inclusive, é melhor mesmo, imagina. Bom, é que cada um tem a sua forma de enxergar a vida, de celebrar, de comemorar, né? Eu adoro celebrar tudo com água e chá. Eu adoro chá, adoro. E por mim eu passo o dia tomando chá. Agora deu uma diminuída, né? Porque eu comecei a ficar meia tonta, eu achei que era líquido demais. E aí eu tô observando, né? Porque o corpo vai mudando, né? E aí a gente tem que também se adaptar àquilo que é o momento presente, né? Mas eu estou feliz que você dá dicas super claras, objetivas e simples, que todo mundo pode encontrar todos os ingredientes na própria cozinha, ou na feira, ou no mercado mais próximo. Não é nada, né, de outro mundo. E faz um bem incrível. E temos que realmente fortalecer o sistema imunológico nesse começo de outono, que é para não complicar a história aí, que agora vamos ter 6 meses, né, pelo menos. É, enfim, 5 meses pelo menos de frio, né? O ano passado a gente teve frio de maio até dezembro, porque eu fiquei grudada lá no calendário, porque o frio para mim, eu prefiro primavera, verão, mas eu honro, agradeço todas as estações do ano e vamos encarar, né? Com muito chá, roupa quente, arroz integral, sopa. Já tomei minha sopa antes da live, que era para não tossir muito. Então, você tocou exatamente, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Outra maneira de tratar gripe e resfriado é uma boa sopa. É, A gente faz uma sopa, tipo uma canja, para quem come proteína animal, uma canja com bastante cebola e bastante salsão, é uma sopa expectorante. Ah, mas eu é. gosto da sopa de legumes e não ponho o frango. Não tem problema. Finaliza com tofu. Coloca tofu, o que conforme você gosta de falar, mas assim, complementa com alguma proteína aquela sopa. Você pode usar o levedo de cerveja para dar um saborzinho
caldozinho mais salgado, como se fosse queijo também. E você complementa as vitaminas do complexo B. Mas um bom caldo feito com bastante salsão, ele é sensacional para imunidade e para a parte respiratória. Legal. Então é bem interessante a gente fazer isso. Lembrando que o sistema imune, lembrando que o nosso sistema imune, a primeira resposta, ela não é da parte respiratória, Ah, ela não? é do intestino. Ah, O intestino é a nossa primeira grande barreira protetora. Por isso que eu tenho que estar sempre com o meu intestino sempre em ordem. Porque se eu estou com o meu intestino ferido, se eu estou com qualquer problema intestinal, automaticamente a minha imunidade, ela cai. E ela cai por uma questão muito fácil da gente entender. Pensa que você está ali com uma peneira para peneirar qualquer coisa. Vamos colocar ali um fubá grosso. Você está ali, você quer peneirar o fubá grosso e separar o fubá bem fininho. A hora que você peneira, se a trama da peneira está muito aberta, passa o fubá grosso para aquele fubá mimoso que você quer usar para fazer a sua polenta, por exemplo. No nosso intestino não é diferente. É como se a parede intestinal fosse uma peneira e a gente usasse essa peneira de maneira adequada quando ela está bem fininha e nada maior passa. Agora, quando ela está destruída, passa um monte de coisa, e esse monte de coisa, e que pode ser um alimento, por exemplo, se ele não está pequenininho, ou seja, se ele não está fininho, ele acaba sendo um agressor. E aí ele é um agressor por quê? Porque ele não foi digerido antes, ele não foi pré-digerido antes de passar pela barreira intestinal. E aí, para que a gente continue muito bem de saúde, nós precisamos cuidar dessa barreira. Por isso que o consumo de fibras é importantíssimo também para a imunidade. Farelo de aveia, gente. Farelo de aveia é bom, bonito, barato e gostoso, tá? É excelente. Coloca farelo de aveia em todas as frutas, em todas as sopas. Use em cima do arroz e feijão como se ele fosse como se ele fosse uma farofinha. O importante é aumentar o consumo de fibra para que a gente mantenha a barreira intestinal íntegra e saudável. Estão perguntando se pode usar o alho poró ao invés do salsão. As propriedades não são exatamente as mesmas, mas o alho poró pode ser utilizado sim, porque ele melhora muito a nossa proteção contra vírus e bactérias. Então pode ser usado sim. Tá, muito legal. O que eu vi foi essa pergunta só. A gente tem 15 minutos. Eu quero falar sobre uma outra coisa que também é muito fácil de fazer. Muito fácil. É a inalação do modo antigo. Né? Muita gente não faz inalação porque não tem o aparelho, e às vezes o aparelho não está ali legal, enfim, a pessoa não consegue fazer inalação. O que é o modo antigo? A gente fazia, minha mãe fazia isso bastante, porque eu tive bastante problema respiratório quando era criança. Mas para todos os filhos ela fazia um chá bem forte. Ela fazia um chá bem forte de hortelã com eucalipto ou gengibre. E ela colocava a panela, obviamente, não fervendo, deixava ferver ali um tempo, num caldeirãozinho. A hora que a água ainda estava bem quente, mas não mais fervendo, a gente colocava o rosto próximo, não perto, né? Uma distância assim de mais ou menos 20 centímetros da panela, mas ela cobria a nossa cabeça e a panela encapsulava com uma toalha de banho. E aí, com essa toalha, aquele ar quente, a gente é obrigado a respirar. Ou seja, você faz uma inalação de uma maneira muito simples, sem nenhum aparelho e sem custo, para que você respire melhor.
Então, É, essa também era uma técnica. é, Quase matava a gente de suar, né? Mas também suar é muito bom quando você está tratando gripe e resfriado, é muito bom suar, porque você coloca um monte de coisa para é. fora. Eu ia falar isso, a sauna é muito boa, né, nessa época, mas não é todo mundo que consegue, que aguenta, que gosta, né? Sim, sim. É, então, querem, então perguntando, a Lúcia está perguntando qual alimento pode ajudar a melhorar a artrose. Olha, para melhorar a artrose, você tem que ter uma dieta anti-inflamatória. O primeiro ponto. A dieta anti-inflamatória é sempre a base, sempre vai ser o máximo possível de fruta, verdura e legume. Então, quanto Uhum, mais fitoquímico, quanto mais planta tiver ali, muito melhor vai ser. Esse é o uhum, primeiro ponto. Segundo, evita leite, porque o leite, quando a gente está inflamado, o leite pode irritar um pouco mais, e aí você tem que observar se você melhora sem o leite ou não. E terceiro, caldo de ossos, ou seja, o colágeno, ele é uma boa saída. Então, fazer uma sopa, uma canja com a galinha inteira faz bastante sentido. Fazer um caldo de carne com os ossos, com a bisteca, com todos aqueles ossinhos que a gente consegue no açougue, também faz muito sentido, porque vai ficar aquele colágeno, é, aquela geleinha mais densa e ela favorece a melhora da artrose. sim. Legal, legal. Muito bem. Ou Estão faz agradecendo. suplementação, né? É, Porque também dá para fazer a suplementação, dá para suplementar colágeno tipo 2. Fazer é. uma dieta anti-inflamatória e suplementar colágeno tipo 2 também faz muito sentido. Tá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Legal. Temos 10 minutos. E para quem é vegetariano? Está Ah, que perguntando cá. vegetariano é um desafio para mim, viu, Kátia? Nesse aspecto porque eu não tenho colágeno, não existe colágeno vegetal. A gente É. não tem nenhuma fonte de colágeno vegetal. Então, esse é o primeiro ponto. Aí a gente abusa da dieta anti-inflamatória e suplementação de ômega 3 vindo de algas. A Sim. gente tem um ômega 3 vegetal que vem de algas e ele pode e deve ser usado para os vegetarianos. Tá. Ótimo. Muito bom. Óleo de alho serve para quê? Esse- Minha amigo, meu amigo, serve para tanta coisa, é sensacional. O óleo de alho, ele reduz colesterol, ele reduz a glicemia, ele mata vírus, ele mata bactéria, ele reduz pressão. Ele é ótimo também na transição de temperatura. Ele nos protege bastante, bastante. Mas ele, para reduzir colesterol, ele é sensacional. E aí nós Mas temos no e como é que mercado. toma? O Hum? óleo é óleo normal? Como é? Não, a gente tem no mercado várias cápsulas de óleo de alho. Ah, Você tá. pode até comer o alho todo dia. Você pode amassar, só que aí tem que amassar o dente de alho, um grande, amassa e come todos os dias, também dá certo. Se você não quer ficar cheirando a alho, porque a gente fica 72 horas em média cheirando a alho, se você não quer ficar cheirando a alho, aí a melhor saída é usar a cápsula de alho desodorizado, porque nós temos diversas de muito boa qualidade no mercado em preço bastante acessível. Ah, isso é legal. Eu não como nem alho nem cebola, porque São Germain não gosta. Diz que fica na aura, então, 41 anos, eu não como mesmo. Eu, eventualmente, quando alguém traz alguma coisa que depois eu já sinto o cheiro, já sinto a energia, ainda brigam comigo, mas é incrível isso, né? Mas tudo bem. Incrível, Mas a incrível. minha família inteira come tudo isso. Cebola faz tão bem para o nosso corpo. Acho que eu vou É, precisar eu negociar sei. com o Saint Germain. Fala com ele. Eu vou pedir É, para óleo ele. de, óleo de semente de abóbora é bom para hipotireoidismo? Ele é muito melhor para hiperplasia benigna de próstata. Ele é muito melhor para a próstata do que para a tireoide. Mas é um óleo Tá, de boa qualidade para repor vários. tá. É,
chá de canela com gengibre, muito bom. A casa ficou cheirosa. Gratidão pela receita. Muito bom, muito bom. A Rosinha, beijo, Rosinha. Gratidão pelas ótimas informações. Pois é, estamos aqui, ó, 7 minutos e meio. Você tem. É... Ah, ó, você fez uma questão muito importante. Saint Germain não gosta só para a Carmen, é para todas as pessoas que ele Não, não não. quer. É para mim, porque eu canalizo, ainda mais agora, que é todo dia. Antes era 2, 3 vezes por semana. Porque fica impregnado da aura por 7 dias, tanto a cebola quanto o alho. É por isso. Eu tenho uma dieta bem restrita. E é isso. Tá? Bom, Colágeno quântico? O que que é isso aqui que eles colocaram? então, Vegetariano, colágeno colágeno quântico? quântico, mas não é colágeno. Nunca Tá? É ouvi uma falar mistura disso. proteica, mas não é colágeno. Sim. O colágeno quântico, nós temos dois tipos, um que é colágeno mesmo, e aí ele não é indicado para vegetariano, e outro que não é colágeno. A composição dos aminoácidos não obedece à mesma composição dos aminoácidos do colágeno. E aí a gente Tá. precisa, são 3 aminoácidos bem importantes que tem uma sequência importante na artrose, no tratamento de artrose. Aham. Legal, legal. A Ana Lu substitui o alho e a cebola por alho poró. O alho poró eu como talvez 3, 4 vezes por ano. Não é um lance assim que eu tenha na minha refeição. Eu gosto de missô, que eu misturo no arroz integral, como muito tofu, muita fruta, legume, metza, mas agora eu estou mais no legume. Eu tomei sopa de legume agora há pouco, antes de conversar com você. Mas eu adoro abóbora, aquela abóbora japonesa lá, cabotiã, não sei como é que fala. Adoro aquela sopa de abóbora, pra mim eu posso passar o ano. Verão, inverno, não interessa. Eu adoro aquela sopa, com um pouquinho de gengibre, sem os outros temperos e missô, né? Que é como eu costumo fazer. Você sabe o que dá para fazer que ela fica ainda mais turbinada, porque a gente coloca um pouco de proteína? Colocar Ah, grãos de quinoa. Se você colocar ah, grãos de quinoa eu ali no adoro. meio, É, quinoa ou flocos de amaranto, a gente tem duas marcas de alimentos mais naturebas que tem tanto a quinoa quanto o amaranto super gostosos. Então dá para a gente colocar ali legal. na sopa e Já sei. incrementar. Valeu a dica. Eu tenho aqui no armário. Tá na hora de usar. Não, é bom, é bem bom. E É, usar, uma outra maneira de usar quinoa é usar no lugar do arroz, é cozinhar como se sim, fosse arroz é, e consumir ele quentinho ali. O que sobra eu deixo na geladeira e aí eu retempero como salada. Aí eu que coloco legal, tomate picado, aí eu coloco ervilha, cenoura, o que eu tiver. Eu vou que legal. colocando e vai ficando uma mistureba bem boa. Isso é ótimo, né? E é uma delícia comer saudável, né? O corpo agradece, a pele fica ótima. E, acima de tudo, a gente fica com disposição. Olha, família Pax, para vocês que chegaram um pouco depois no nosso bate-papo, se é que tem gente que chegou depois, amanhã às 7 da manhã, a doutora Wanderly Marchioli vai estar no Bem-Estar lá na Globo. Vamos assistir 7 da manhã na Globo, falando sobre chás para dormir, ok? Vamos lá, sintonizar. Adorei que você vai estar lá amanhã. Muito bom. Também foi uma surpresa. A gente vem falando, a gente vem trabalhando essa pauta há mais de um mês. E Tá. finalmente aconteceu, e aconteceu no momento que eu consegui dar uma escapada para cá para poder participar. Que legal. Eu queria a sua mensagem final, já tem 3 minutos e meio aqui. Minha mensagem final agora é a seguinte: cuidem-se. Né? Nós devemos voltar a ter consciência dos cuidados interpessoais, porque quanto mais a gente se expõe, mais a gente corre o risco de não pegar só gripe ou resfriado, de pegar qualquer tipo de virose. Então, Sim, esse é um ponto muito importante. Cuide-se. Foi para o meio de muita gente, enfim, foi para qualquer lugar onde tem pessoas desconhecidas e um volume maior de pessoas desconhecidas, use a máscara. A máscara protege você e protege o outro. E pelo amor de Deus, gente, hoje eu ouvi um negócio de novo que me deixa muito preocupada. Bebezinho, ele não tem o sistema imune formado. Não é para beijar a mão, não é para beijar
os pezinhos que ele pode levar à boca. Não é para beijar se você não mora na mesma casa que aquele bebê, tá? Porque Sim. você leva bactéria e vírus que eles não estão acostumados. Então, pelo amor de Deus, respeita a mãe dessa criança que está pedindo para não ficar fungando na boca do seu filho, né? Porque é exatamente isso, eu já vou no popular. E aí, às vezes, a mãe fala, não, mas não faz isso. Ah, você é muito chata, tem que criar essa criança para a vida. Nós temos casos reais de crianças que receberam um beijo da avó, enfim, do parente, e elas faleceram porque elas não tinham proteção contra vírus da gripe. Entendi. Então, assim, respeita a mãe, respeita o pai, respeita Sim. o bebê. O bebê, ele só pode ter contato real mesmo com o mundo externo quando ele já está um pouco mais preparado. Ele deve ser resguardado, ele deve ser respeitado, ele deve ser cuidado, tá? Ele deve ser cuidado. Claro. E aí, para quem olha para mim e diz assim, ah, mas a criança que vive na rua, ela se cria. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ela se cria porque Deus está mostrando para a gente que a gente tem que ter empatia e cuidado com todo mundo, inclusive com aquela criança que está lá na rua. Ela só se cria porque ela não tem a menor opção. A menor opção. Só que a taxa de mortalidade de crianças abaixo de 1 ano, de famílias abaixo da linha da pobreza, é altíssimo. Então, por favor, vamos ter consciência. Com certeza. Obrigada, querida. Boa sorte. Amanhã estarei ligada, hein? Vou te assistir. Beijo grande. Beijo, Gratidão. Namastê, família Pax. Feliz Azala. Olha a lua cheia, hein? Amanhã à noite, de onde você estiver, em São Paulo, no Rio, e vocês aí que estão acompanhando a gente. Obrigada. Gratidão. Namastê. Obrigada, Carmen. Beijo, beijo a todos. Amém. Saúde para nós.